O CMA agora está no ar. Veja os destaques do programa de hoje. Anderson de Tuca, Emília Correia e Jason Neto criticam possível aumento na tarifa do transporte público. Bigode fala sobre resultado das eleições. Irã Barbosa faz reflexão também sobre o resultado das eleições. O CMA agora está no ar. Anderson de Tuca criticou o possível aumento na tarifa do transporte público. O parlamentar questionou como o cidadão terá condições de pagar uma passagem mais cara se o salário e as condições dos transportes públicos são os mesmos. Cobramos em fevereiro, cobramos em março. É preciso ter uma licitação no transporte coletivo. Como é que a gente vai discutir valor, vai discutir benefício, vai discutir aumento de frota, que é preciso em algumas regiões, como no Santa Maria, no Bugio, em determinados horários, que Aracaju, principalmente quem se desloca para as universidades, tanto federal como a Universidade Tiradentes. Então, mas já se vem discutir agora um valor exorbitante, né, de R$ 4,44, já foi encaminhado para a SMTT, de uma forma que não debate com a sociedade, não conversa com os vereadores, não conversa com as pessoas que vão ser atingidas, que são os pequenos empresários, são as pessoas que hoje estão com uma grande dificuldade. E outra, eu tenho mais de 20 anos que vejo esse processo dessa concessão que é feita por essas empresas e não vemos um benefício sequer dessas empresas na nossa cidade. A gente não vê uma preocupação em melhorar a questão da infraestrutura dos terminais. Eles falam aqui em gratuidades. Quais? O que a gente aprovou aqui nada foi. Né? Se era para reduzir, não reduziu. Se era para trazer o benefício aos domingos, não pôde. Mas falar em aumento, todo mundo fala. Falar em trazer ar-condicionado no ônibus, ninguém fala. Falar em se discutir uma licitação, que é através dela que você pode cobrar um preço justo. Sabemos que é uma licitação complexa, porque envolve a Grande Aracaju. Mas se ninguém iniciar o debate, como é que a gente vai conseguir trazer um transporte de qualidade, como a gente vê em Fortaleza, onde a gente percebe que quase 90% da sua frota ela tem ar-condicionado ligado. Hoje aqui não tem uma, quanto mais 90%. Emília Correia também criticou o possível aumento na tarifa do transporte coletivo. O valor da tarifa, que segue para R$ 4,44, né? Pois é, a indicação é... A gente tem que rever toda essa situação, vereador Américo, porque nós precisamos realmente focar... É porque são tantas as demandas da cidade, porque a gente volta a falar sempre nesse período. E depois outras demandas graves vão acontecendo e a gente acaba deixando isso para trás e esse assunto não evolui. Fica só sendo discutido nesse período. Né? E a gente quer discutir muito mais. Foi bem colocado aqui pelo vereador Elber, pelo vereador Anderson de Tuca, que nós precisamos avançar nesse assunto. Porque é um assunto complicado, mas não pode ser sempre o usuário que vai pagar esse pato. Sempre é o usuário que vai pagar o pato. Tudo é o usuário que vai pagar o pato. E a gente não quer mais isso. Não se pode sempre jogar para o mais fraco. O mais fraco. Aí fica aquela história, isso é politicagem, né? Hoje, eu ouvi falando que hoje na Câmara o assunto ia ser esse, é uma politicagem, porque realmente, claro, tem um lado dos empresários, tem, mas não se resolve nunca esse assunto. E quem é que paga o pato o tempo inteiro com transportes inadequados? Os trabalhadores. Olha aqui, ó, é uma luta para entrar e sair da altura dos ônibus urbanos. Chega a ser uma altura do joelho, a galera da terceira idade, os sequelados de mobilidade física, outros segmentos que dependem dos ônibus para se locomover, passam por grande desafio. Às vezes, eu tenho até ajuda para subir dos cobradores e até mesmo do motorista, que sai de suas cadeiras para me levantar. O que podemos fazer diante disso? Então, não há uma melhoria nunca no transporte. Nunca. Se tem o básico do básico. Mas aí não se cabe só defender o empresário, porque o usuário precisa, o empresário ainda tem seu transporte.
O vereador Jason Neto sugeriu um debate sobre o transporte coletivo em Aracaju. Do pedido, na minha opinião, abusivo de um aumento da tarifa de ônibus de Aracaju. Na minha opinião, é um pedido muito alto, não deveria. Agora, a gente sabe que eles pedem esse valor para depois negociarem e baixar, mas, na minha opinião, de R$ 3,50 para R$ 4,44, meu amigo, aí é para matar. Aí, meu amigo, aí é para forçar as pessoas a usarem os clandestinos, a usarem o Uber, né? Inclusive, eu já solicitei essa casa a cópia da planilha para ser analisado. A gente tem que analisar essa planilha. A decisão que não é mais desta casa a palavra final, como nunca foi, é do prefeito, mas a gente tem que analisar a planilha, analisar todos os custos. E aí sim, a gente, com esse conhecimento da planilha, a gente se posicionar. Então, eu já fiz esse pedido a esta casa, já solicitei a planilha para que possa ser analisado. E aí, senhor presidente, eu solicito também desta casa que a gente possa realizar, Nitinho, um grande debate sobre o transporte público de Aracaju, da Grande Aracaju. É preciso a gente discutir. A gente só escuta uma discussão sobre transporte coletivo nessa época de aumento ou quando estão em greve. Então, é necessário que esta casa faça esse debate, ouça todos os lados, convidem a todos. O que é que pode ser feito para melhorar, né? É preciso também exigir a licitação do transporte coletivo. Da licitação em diante é que se tomará grandes providências. Então, é preciso discutir, é preciso ter licitação. Não se pode, somente o usuário pagar o pato, assumir essa tarifa no valor que estão pedindo aí. Então, precisa ser discutido. O transporte público em Sergipe, aqui em Aracaju, principalmente na Grande Aracaju, é essencial. E não podemos discutir, repito, somente nessa época. A época que a gente sabe que se solicita um aumento. Então, tem que ser discutido. Durante o pronunciamento, o vereador Irã Barbosa fez uma reflexão sobre o resultado das eleições. Porque tem algumas coisas que nós precisamos dialogar com mais cuidado. Por exemplo, eu ouvi muito aqui ontem a expressão "o choro é livre", quando nós estávamos analisando. Eu quero dizer que eu compreendo a mensagem que está sendo transmitida por isso, até porque eu acho que vários temos motivos para chorar, né? Quando dialogam isso, se dirigindo a quem fala de uma eventual derrota eleitoral, eu entendo que aqui nesse plenário, tem muitos de nós que temos motivo para chorar, quer seja porque disputou uma eleição e perdeu, né? Quer seja porque viu alguém por quem torceu e para quem trabalhou para que ganhasse, tendo perdido. Então, o choro realmente tem que ser livre, ele tem que ser exercido de forma libertária. Agora, sobre isso, eu queria analisar algumas questões, né? Qual é o pressuposto que está contido nessa história do choro é livre? É de que a derrota eleitoral ela deve ser motivo de choro. Eu sou candidato já a alguns pleitos, vereadora Emília. Aprendi a ganhar, mas também aprendi a perder. E aprendi a não chorar. Até choro, eu sou chorão, vereador presidente. Eu choro, porque eu acho que o choro é a expressão da humanidade. Mas eu aprendi na política que ganhar e perder eleição é a consequência natural de quem disputa. Só não ganha e só não perde quem não disputa, né? Quem concorre tem que fazer isso. Agora, veja, eu quero dizer que a derrota eleitoral, ela nem sempre é sinônimo de fracasso. Vereadora, me permita, desculpa, vou citar a senhora. A senhora, do ponto de vista das regras eleitorais, sofreu uma derrota agora. Mas eu não considero que a senhora passou por um fracasso. Porque a senhora saiu das urnas fortalecida. Nem toda derrota significa fracasso. Como também, nem toda vitória implica necessariamente em sucesso. Eu já vi, ao longo dos meus 52 anos de vida, muita gente ganhar a eleição e depois ser um fiasco. E depois jogar na lata do lixo, na lama. Destacando o resultado das eleições, o vereador Bigode falou sobre os candidatos apoiados por ele. Parabenizar aqui os candidatos que eu votei, que eu apoiei, os eleitos, os não eleitos. Mas eu quero aqui parabenizar doutor Alexandre Figueiredo, foi um dos candidatos a deputado federal que eu votei, mas infelizmente não teve êxito,
mas a vida é sim, a política é sim. E também, aqui também, para avisar também o deputado estadual, Garibaldo Mendonça, que foi o meu candidato a deputado estadual, que eu votei, graças a Deus eleito, e com muita pena de nós ter uma voz no Congresso Nacional, pelo amor de Deus, em defesa do nosso Estado e do nosso país. Duas vozes, senhor presidente, doutor Gonzaga, que Sergipe perdeu. Duas vozes. Voz que eu acredito que Sergipe ia ter uns bons representantes. Nós dizendo como vai ter, sim, porque temos aí 2 senadores, mas eu estou falando aqui de Jackson Barreto, que foi o meu candidato ao Senado da República, o Jackson Barreto, e o candidato ao Senado da República, André Moura. André Moura, eu dizia muito antes, não dizia para o povo, mas dizia para mim mesmo, que eu não votaria em André Moura, mas votei em André Moura. Por que votei em André Moura? André Moura foi um dos deputados federal, senhor presidente do Gonzaga, que mais trabalhou pelo estado de Sergipe. Está bem claro, e todo mundo sabe disso. Hoje, as obras estão acontecendo no município de Aracaju. Quero agradecer aqui André Moura e ao prefeito Edivaldo Nogueira. O CMA agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar pelo aplicativo Ascom CMA-Ju, disponível para Android e iOS, ou no site aracaju.se.leg.br. Entre em contato conosco através do e-mail tvcamara@aracaju.se.leg.br e siga o nosso Instagram, @tvcamaraaracaju48.4. A gente fica por aqui, até mais!